Olá, gente querida do Brasil e do mundo, aonde quer que você esteja acompanhando esta transmissão, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a paz esteja invadindo o seu coração, alcançando o seu lar e toda a sua família. Estamos começando mais um História da Canção. Tanta gente tem curiosidade de saber o que acontece na composição, nos primeiros passos dados para a composição de um hino, como é feita a escolha da canção para nós iniciarmos a gravação de um disco, de um CD, um álbum de hinos de louvores a Deus. E é por isso que nós estamos aqui com essa história da canção, porque conta a história antes da gravação. É claro que depois de gravado, o resultado se torna bastante conhecido de todos em geral. Aquelas canções que as pessoas gostam mais, escutam mais, pedem com mais frequência. E a gente não tem como saber desses detalhes do resultado da gravação antes que ela aconteça. É impossível a gente olhar uma canção e dizer, não, essa aqui é aquela que todo mundo vai cantar, todo mundo vai pedir, vai ser a mais solicitada nas igrejas, mais cantada por todos. Não tem como saber. Às vezes, por uma questão de experiência, muitos anos gravando, cantando hinos de louvor a Deus, você pensa, olha, essa daqui muita gente vai gostar. Mas às vezes a gente se engana redondamente. Aquela canção que a gente achava que as pessoas mais iam gostar, mais iam pedir, mais iam cantar, é uma canção que fica, digamos assim, em segundo plano, em terceiro, no gosto das pessoas. Mas antes de começar uma gravação, existe aquele momento em que a gente ora ao Senhor nosso Deus. Aquele momento em que, ao escolher as canções que vão estar naquele álbum musical, a gente ora pedindo a Deus, venha orientar, venha guiar, para que a gente coloque nesse álbum somente aquelas canções que são mensagens dos céus para o coração de cada pessoa que vai ouvir estas canções. Neste CD Cristo Amigo, que é o CD sobre o qual eu estou falando já há 2 semanas, neste CD eu resolvi colocar uma poesia que eu fiz em homenagem ao meu pai. O nosso saudoso missionário Davi Miranda, que já dorme no Senhor, sempre foi um homem de oração, isso não é segredo para ninguém. Sempre foi um homem muito dedicado ao trabalho, na obra, a todas as tarefas na seara do Senhor. E num determinado momento, eu resolvi fazer uma poesia para ele em homenagem, enaltecendo, claro, em louvor ao Senhor nosso Deus, esse homem virtuoso que ele era, cheio da virtude do Senhor. E eu me recordo que eu estava no quarto, isso foi lá, gente, eu não sei se vocês conseguem imaginar e pensar, na década de 1980, eu estava no quarto, estava lendo um livro que pouca gente conhece, mas são livros, tipo livreto, que se chama Seleções. É um livro editado por uma editora dos Estados Unidos, traduzido para vários idiomas. Aqui no Brasil, esse livreto era vendido na década de 1980, era vendido nas bancas de jornais em forma de livreto, que era uma compilação, ou seja, a editora que lançava esse livreto aqui no Brasil pegava as melhores partes do livro que era lançado, creio que mensalmente, uma revista mensal nos Estados Unidos. E o nome desse livreto era Seleções. Eu tomei gosto por ler esse pequeno livro
através da minha mãe, que por sua vez tomou gosto em ler esse pequeno livro através do pai dela. Então vocês vejam que hábitos também passam de geração para geração. A gente aprende e transmite aos nossos filhos. E meu avô Otávio tinha assim uma coleção de centenas e centenas desses livretos chamados seleções. A minha mãe lia muito e eu também tomei o gosto por essa leitura. E um dia eu estava no quarto, sentada na beirada da cama, lendo esse livreto e de repente eu vi uma poesia que uma jovem fazia ao seu avô. E eu achei tão lindo aquilo, eu pensei, que homenagem singela, que coisa linda, eu podia fazer algo assim, semelhante ao meu pai. No mesmo momento eu já peguei papel, caneta e já comecei a escrever. A poesia não veio toda de uma vez só, não. Ela veio assim, as 3 primeiras linhas, e logo depois mais alguma coisa, veio rapidamente e depois estanquei. E daí eu comecei a pensar, eu devo mencionar nessa poesia a atitude que meu pai tem diante das situações. Ele caminha, ele vai seguindo, ele não para, e eu quero ser como ele. Eu quero seguir junto com ele, e depois que Deus o recolher, eu quero continuar seguindo. Era isso que eu queria transmitir na poesia. E eu comecei a me lembrar da minha época de juventude, de adolescência, em que nós morávamos todos na mesma casa e às vezes eu acordava de madrugada, 2, 3, 4 horas da manhã, com sede, e eu saía do meu quarto para ir até a cozinha, pegar um pouco de água, e eu passava pela sala e eu escutava um murmúrio, como que um sussurro, alguma coisa assim, um som abafado, e eu olhava e lá estava o meu pai na sala, ajoelhado, apoiado às vezes no encosto do sofá ou da poltrona e orando, orando e orando. E eu pegava a água, voltava em silêncio para o meu quarto, me deitava. Às vezes eu não conseguia dormir de imediato, assim que eu voltava. Às vezes eu ficava 1 hora acordada até pegar no sono de novo. E nesse tempo eu ficava observando os sons da casa, o ruído. Às vezes eu observava que era 5 horas da manhã, 5 e pouca, é que eu escutava o barulho da porta do quarto do meu pai se fechando. E eu pensava, agora ele parou de orar e foi dormir. Então eu queria colocar aquilo na poesia, não apenas para mostrar que eu reconhecia da parte dele esse esforço, esse compromisso para com os membros da igreja, as ovelhas do rebanho do Senhor, mas também como uma forma de gratidão. Uma maneira de dizer, obrigada, paizinho, porque se hoje eu mesma sou crente e salva em Cristo Jesus, foi porque o Senhor me ensinou o caminho da retidão e orou pela minha salvação. E aí eu fiz a poesia. Quando eu escolhi colocar no CD Cristo Amigo, eu queria um fundo musical para essa poesia. E eu lembro que quando eu entrei em contato com o maestro, e o maestro responsável pelos arranjos nesse CD Cristo Amigo foi o maestro Eduardo Lages, bastante conhecido no meio secular. E eu estava no escritório dele falando sobre esse disco, mostrando as canções. Aquela época era fita cassete, isso lá em 1987, 1988. E eu estava com ele no escritório falando os detalhes do disco, as ideias que eu tinha, como eu pensava que podia ser e tudo mais. E num determinado momento, eu falei para ele dessa poesia. Eu falei, olha, eu fiz uma poesia para o meu pai há alguns anos atrás, há uns 2 ou 3 anos atrás, e eu gostaria de colocar essa poesia nesse disco. Ele olhou para mim e falou, tá, mas você quer musicar a poesia? Eu falei, então, eu queria um fundo musical, uma melodia suave para a poesia. Ele falou, deixa eu ver a poesia.
E aí eu mostrei a letra para ele, ele leu assim as primeiras linhas, foi para o piano e ali ele já começou a dedilhar uma melodia linda, linda, linda. Eu fiquei assim até emocionada. E ele dedilhando, dedilhando, daqui a pouco ele parou, olhou para mim e eu vi que os olhos dele estavam cheios d'água. Ele estava emocionado também. E eu fiquei assim, eu não sei se eu pergunto por que ele está emocionado, não sei se eu fico quieta, faço de conta que eu não vi. O que eu faço? Eu não sabia o que fazer. E aí ele percebeu que eu tinha notado que ele ficara emocionado e ele disse: você me deu um grande presente hoje. E eu olhei para ele, meio que sem entender, e ele falou: há mais de 20 anos que eu sou maestro. Nunca, e olha que eu já fiz centenas e centenas de arranjos instrumentais para dezenas de cantores e cantoras. Nunca antes alguém me pediu para compor uma melodia, seja para rock, seja para balada, seja para valsa, seja que ritmo for, para que letra for, nunca ninguém me pediu. Você é a primeira pessoa que me pede uma canção. E aí eu fiquei emocionada também com aquilo, porque ele disse que isso havia sido um presente para ele. Eu, que nunca tinha tido contato com ele antes, fui até ele para falar sobre as canções, mencionei a minha vontade de colocar a poesia no disco e pedi para ele fazer uma melodia, um fundo musical, que depois veio se tornar o fundo musical mais utilizado para os momentos de oração. Até hoje, isso desde 1988, da década de 1989, até hoje eu ainda escuto pessoas dizendo: Leia, quando eu vou orar, eu coloco o fundo musical do Paizinho Caminheiro. Por que as pessoas dizem fundo musical do Paizinho Caminheiro? Porque é o fundo musical da poesia que eu fiz para o meu pai e a poesia se chama Meu Paizinho Caminheiro. Vamos ouvir um trechinho dela aqui agora? Quero que você escute apenas um trechinho desta poesia junto comigo e preste atenção na melodia de fundo musical. O meu coração de filha, com os braços bem abertos, descerra a cortina do tempo e a neblina aos berros. O meu coração sem parada segue a trilha dos teus passos, atravessa cidades, rios, mares, campos e espaços. O meu coração sem fronteiras, no seu doce caminhar, persegue cantante com pressa, sabendo onde vai chegar. Vejam vocês, é a coisa mais linda desse mundo, não é? É algo que combinou muito bem a linha melódica, suave, tocante, que cala fundo na alma, para essa letra desta poesia que eu quis homenagear este grande servo de Deus que foi o meu paizinho que hoje dorme no Senhor. E assim encerramos mais essa transmissão, esta história da canção. Na semana que vem eu volto com mais história da canção, para que vocês saibam tudo o que acontece antes de gravarmos uma canção. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor Jesus. E ninguém abre. Eu sei as tuas obras, Filadélfia. Eu sei a tua paciência, Filadélfia. Eis que pus diante de ti, Filadélfia, uma porta aberta